E aí, chega mais pra gente destravar um assunto que tá na ponta dos dedos de todo mundo, mas que, assim, muita gente nem para pensar como funciona de verdade. As redes de computadores. É verdade. A gente recebeu um material bem completo aqui, nos pedaços de um documento técnico, sabe? E nossa missão hoje é transformar esse tecniquez numa conversa que todo mundo entenda. Uma ótima ideia. Desmistificar um pouco, né? Isso. Bora pensar numa cidade bem movimentada, com casa, prédio, rua, semáforo, placa, essas coisas todas. Ok, uma cidade. Agora imagina trocar as casas e prédios pelos nossos computadores, celulares, a TV Smart, até geladeira conectada, já pensou? Sim, os dispositivos seriam as construções. Exato. E as ruas e avenidas são os cabos, o Wi-Fi. Pronto, tá aí a ideia básica de uma rede. A gente vai tentar entender como essa cidade digital funciona, desde a conexãozinha dentro de casa. Aquela nossa rede local. Isso. Até essa teia gigante que conecta o mundo todo à internet. Ok, então, vamos começar a desempacotar essa ideia. Exato. E entender o básico dessa cidade digital é mais importante do que parece hoje em dia. Com certeza. Quase tudo hoje depende dessas conexões, né? Muitas vezes invisíveis. Do trabalho remoto ao filme que a gente assiste no streaming, passando pela mensagem no Zap. Nossa, tudo mesmo. Ter uma noção de como funciona não só desmistifica, mas ajuda a gente a usar melhor a tecnologia e até a resolver aqueles perrengues de conexão que aparecem, sabe? Ah, quem nunca passou por isso, né? A internet caiu bem na hora H. Pois é. Então, resumindo, rede é isso. Um bando de aparelhos se conversando para trocar informação e compartilhar recursos. Antigamente, nossa, para passar um arquivo era na base do disquete, lembra? Lembro bem. Depois veio o pendrive, que já foi uma revolução. Verdade. Hoje, um clique e a foto das férias, sei lá, do cuscuz que você comeu de manhã, tá lá do outro lado do mundo. Instantaneamente. E a gente nem percebe, mas tá usando rede o tempo todo. A TV buscando o filme na Netflix, o computador do trabalho acessando um arquivo que tá lá no servidor. O celular pegando o sinal da torre. Até a maquininha do cartão, quando a gente paga alguma coisa, é rede pra todo lado. E é crucial já fazer uma distinção importante que você mencionou lá no começo. A internet e a rede local. A nossa LAN. Ah, sim. Nem toda a rede é internet, né? Exatamente. A LAN, Local Area Network, é a nossa rede privada, nosso bairro digital. É a rede da nossa casa, do escritório. O nosso cantinho ali. Conecta todos esses bairros pelo mundo todo. Mas o ponto-chave, não importa o tamanho, é sempre a conexão e o compartilhamento. Beleza. Mas para essa cidade toda funcionar direitinho, tem que ter ordem, né? Nome de rua, CEP, senão vira bagunça. Com certeza. Precisa de regras, de endereçamento. No mundo digital também tem umas palavras-chave, umas siglas que às vezes assustam, mas são a base da organização toda. A égua, vamos tentar traduzir as principais. Vamos lá? A primeira é o tal do endereço IP. Que diacho é isso, hein? Parece um código secreto. Parece, mas é fundamental. Pensa no IP como o CEP de cada dispositivo conectado na rede. Cada casa. O computador, o celular. Isso. Cada casa precisa de um endereço único para que as encomendas, os dados, cheguem no lugar certo. É uma sequência de números, tipo 192.168.1.100. Ah, aquele monte de número que aparece às vezes. Esse mesmo. Sem ele, a comunicação fica perdida. A carta não chega no destino. Faz todo sentido. Mas espera aí. Para onde vai a encomenda se a gente só sabe o nome do site? Tipo www.google.com. Eu não sei o CEP do Google, não. Como funciona isso? Ótima pergunta. Aí entra o DNS, o Domain Name System. DNS. Ele funciona como uma gigantesca lista telefônica da internet. É isso? Uma lista telefônica, tipo... Páginas amarelas? Exato, só que digital e muito mais rápida. Quando você digita um nome de site que é fácil de lembrar, o DNS traduz esse nome amigável para o endereço IP correspondente, que é o que os computadores realmente entendem para se localizar. Ah, que sacada! Imagina ter que decorar todos aqueles números para cada site que a gente visita. O DNS salva a gente dessa trabalheira toda. Nossa, salva mesmo. Seria impossível. Então, o IP é o endereço da casa. O DNS é a lista que acha esse endereço.
Legal. E como a informação sai da minha casa para ir para a rua, para a internet? Tipo, como ela acha a saída do bairro? Essa é a função do gateway. Gateway, portão. Exatamente. Pensa nele como o porteiro do nosso condomínio digital, ou a saída do bairro para a rua principal, para a avenida. Geralmente é o nosso roteador doméstico que faz esse papel. Aquele aparelhinho que pisca. Esse mesmo. Qualquer dado que precise ir da sua rede local, da sua LAN, para a internet, para a WAN, passa primeiro pelo gateway. Ele sabe como encaminhar essa informação para fora, para o destino certo. Entendi. Então, IP é o CEP, DNS é a lista telefônica, gateway é o porteiro. Com isso já dá para ter uma ideia melhor de como as mensagens acham o caminho, né? Não é mágica. Não é mágica, é protocolo, é organização. E por que essa trabalheira toda? Quer dizer, para que servem as redes na prática? Quais os superpoderes que elas dão pra gente? Olha, o principal superpoder é, sem dúvida nenhuma, o compartilhamento. Seja de recursos físicos ou de informações. Compartilhar. Tipo, dividir o brinquedo. Quase isso. Pensa no escritório. Em vez de cada pessoa ter uma impressora ali do lado da mesa... Haja impressora. E dinheiro. Exato. Com a rede, você conecta uma impressora só. E todo mundo que está autorizado naquela rede pode usar. É uma economia enorme de dinheiro, de espaço, de manutenção. A impressora comunitária do bairro. Isso. O mesmo vale para compartilhar arquivos. Em vez de ficar mandando por e-mail para lá e para cá, ou passando no pendrive... E perdendo qual era a última versão? Exatamente. Cria-se uma pasta na rede, um servidor de arquivos e todos que precisam podem acessar e até colaborar no mesmo documento. Aumenta muito a eficiência. É verdade. Adeus aquela confusão de versão 1, versão 2, versão final agora vai do mesmo arquivo. Já passei por isso. Quem nunca? E claro, né? O maior compartilhamento de todos. O acesso à internet. Ver vídeo, ouvir música, pesquisar qualquer coisa, comprar, falar com gente do outro lado do planeta, isso mudou tudo. Mudou radicalmente a sociedade. E, além desse acesso geral à internet, temos serviços específicos que se tornaram essenciais no nosso dia a dia por causa das redes. Tipo o quê? O e-mail, por exemplo. Pode parecer antigo para alguns, mas continua fundamental para a comunicação formal, profissional. É o correio digital oficial, digamos. Verdade, para coisa séria, ainda é e-mail. Aí temos os serviços de comunicação instantânea, né? WhatsApp, Telegram, ou de videoconferência como Zoom, Meet, Teams. Isso transformou completamente a maneira como a gente interage, tanto no pessoal quanto no profissional. A pandemia acelerou isso demais. Nem me fale. Virou nossa sala de reunião, nosso cafezinho virtual. Exato. E não podemos esquecer da nuvem. O cloud computing. A famosa nuvem, onde tudo fica guardado magicamente. Parece mágico, né? Mas é basicamente usar a rede para guardar nossos arquivos e usar aplicativos que não estão instalados diretamente no nosso aparelho. Pensa no Google Drive, Dropbox ou nos serviços de streaming como Netflix, Spotify. Tudo na nuvem. Tudo acessível de qualquer lugar, de qualquer dispositivo conectado. É uma flexibilidade enorme, sem depender só daquele computador ou celular específico. Massa demais. Agora uma dúvida. Como essa informação toda é processada e como ela viaja pela rede? Tem jeitos diferentes para isso acontecer, né? Sim, tem abordagens diferentes, principalmente em relação a como o processamento é feito. A gente pode ter o processamento centralizado. Centralizado, tudo num lugar só. Isso. Um computador principal, um servidor bem potente, faz todo o trabalho pesado. Os outros computadores, os clientes, só pedem as coisas e recebem as respostas. Pensa num sistema bancário mais tradicional, por exemplo. Qual a vantagem disso? É mais fácil de controlar, de gerenciar a segurança e a consistência dos dados. Mas tem uma desvantagem grande. Se esse servidor central falhar... Já era. Para tudo. Exatamente. É um ponto único de falha. E qual a alternativa para não ter esse risco? A alternativa é o processamento distribuído. Distribuído. Espalhado. Isso. Aqui, o trabalho é dividido entre vários computadores. É como se fosse um mutirão, onde cada um faz uma parte da tarefa. Ah, mais colaborativo. Sim, grandes plataformas como Google, Facebook e Netflix
Usam abordagens distribuídas para conseguir lidar com milhões, bilhões de usuários ao mesmo tempo. E se um computadorzinho desse falhar? Os outros continuam funcionando. É muito mais resistente a falhas, o sistema como um todo não para. E também pode escalar mais facilmente. É só adicionar mais computadores ao mutirão. Parece melhor, então. Tem desvantagem? Tem. É bem mais complexo de projetar e gerenciar. Garantir que os dados estejam consistentes em todos os lugares ao mesmo tempo é um desafio enorme. Muitas vezes o que se usa na prática é um modelo híbrido, combinando o melhor dos dois mundos. Entendi. Centralizado ou distribuído para processar. E a entrega da mensagem em si? É sempre de um para um, tipo uma ligação telefônica? Não necessariamente. A forma mais comum que a gente usa sem perceber é o unicast. Uni, um. Isso. De um remetente para um destinatário específico. Quando você acessa um site, por exemplo, é uma comunicação unicast entre seu navegador e o servidor do site. Ok, essa é a padrão. Mas existe também o multicast. Multi, vários. Sim, de um para um grupo selecionado de destinatários. Imagina uma transmissão de vídeo ao vivo para assinantes de um serviço. O servidor manda um fluxo só, e a rede se encarrega de replicar só para quem está inscrito naquele grupo. É mais eficiente do que mandar uma cópia separada para cada um. Ah, faz sentido para streaming. E tem mais algum? Tem o broadcast. Esse é de um para todos na mesma rede local. Gritar para todo mundo ouvir. Exatamente. É como um aviso geral no pátio do condomínio. Não é tão usado em aplicações comuns hoje em dia, mas existe para funções específicas da rede. A escolha entre unicast, multicast e broadcast depende muito da aplicação, do que se quer fazer. Entendi. Unicast, um para um, multicast, um para alguns, broadcast, um para todos. Legal. E como a rede se organiza em termos de estrutura? Tipo, quem manda em quem, como os papéis são definidos? Aí a gente entra nas arquiteturas de rede. A mais comum disparada é a cliente-servidor. Cliente-servidor. Essa eu já ouvi falar. Nela, temos servidores, que são máquinas mais potentes, dedicadas a oferecer serviços. Guardar páginas web, gerenciar e-mails, armazenar arquivos, rodar aplicações. Os prestadores de serviço. Isso. E temos os clientes, que são os nossos computadores, celulares, tablets, que requisitam esses serviços dos servidores. Os consumidores. Perfeito. É um modelo bem organizado, relativamente fácil de gerenciar e escalar os serviços. Mas, claro, cria uma dependência do servidor. Se o servidor que hospeda o site que você quer acessar cair, Você não acessa. Fica na mão. fica na mão. E tem outra forma, sem depender tanto de um servidor central. Tem. É a arquitetura ponto a ponto ou P2P. P2P. Essa é famosa por causa de outras coisas, né? Haha. Sim, ficou famosa com redes de compartilhamento de arquivos, como o Napster lá atrás, e hoje com o BitTorrent. Mas a ideia é interessante. Nesse modelo, não existe um servidor central controlando tudo. Ninguém manda. Não tem um chefe definido. Todos os computadores na rede são iguais, são pares, peers. Cada um pode tanto oferecer recursos como um arquivo, quanto consumir recursos de outros peers diretamente. Tipo uma rede de escambo digital, troca direta. É uma boa analogia. A vantagem é que não depende de um ponto central. Se um peer sai da rede, os outros continuam se comunicando. A rede é mais resiliente nesse sentido. E a desvantagem? Parece bom não ter chefe. O gerenciamento fica mais complicado. Encontrar recursos pode ser mais difícil e a segurança também é um desafio maior, já que a comunicação é direta entre os pares. Certo. Então, cliente-servidor é o modelo do restaurante. A cozinha-servidor serve, o cliente pede. É organizado, mas depende da cozinha. O P2P é a feira de trocas. Todo mundo troca direto, mais livre, mas pode ser mais bagunçado e inseguro. Exatamente essa é a ideia. Beleza. E agora, como os fios ou sinal de Wi-Fi conectam esses aparelhos fisicamente? Qual é o mapa da fiação da rede? Esse mapa físico, a forma como os dispositivos são interconectados, a gente chama de topologia de rede. Topologia, o desenho da rede. Isso, o arranjo físico, antigamente usava-se muito a topologia em barramento, ou bus. Barramento, tipo um ônibus. Imagina um único cabo principal, o barramento, e todos os computadores se conectavam diretamente nesse cabo,
como pontos de ônibus numa linha. Parece simples. Era simples e barato de implementar, mas tinha um problemão. Se esse cabo principal falhasse em qualquer ponto... Parava tudo. Ninguém mais conversava. Exatamente. Toda a comunicação da rede era interrompida. Era muito frágil. E tinha outra antiga também, né? Em círculo. Sim, a topologia em anel, ring. Os computadores eram ligados um ao outro formando um círculo fechado. Os dados circulavam nesse anel numa direção específica. Também tinha seus problemas de falha. Se um computador ou um trecho do anel falhasse, podia parar a rede toda. Essas antigas parecem meio problemáticas. Qual é a mais usada hoje em dia nas nossas redes locais, em casa ou no escritório? Hoje, a topologia disparadamente mais comum em redes locais, nas LANs, é a estrela, Star. Estrela. Por quê? Porque nela todos os dispositivos, computadores, impressoras, access points Wi-Fi são conectados diretamente a um ponto central. Esse ponto central geralmente é um equipamento chamado switch. Ah, o switch! Aquela caixinha com um monte de porta de rede piscando. É essa mesma. A grande vantagem da estrela é a robustez e a facilidade de gerenciamento. Se o cabo de um computador falhar, ou o próprio computador tiver problema, só ele fica desconectado. Os outros continuam funcionando normalmente conversando através do switch. Bem melhor que o barramento. E a desvantagem? A desvantagem é que o ponto central, o switch, se torna um ponto crítico. Se ele falhar... Aí sim, para tudo. Aí a rede toda ligada nele para... Mas switches modernos são equipamentos bem confiáveis. E essa topologia facilita muito encontrar e corrigir problemas na rede. Entendi. Estrela é a rainha das LANs. Entendi. Estrela é a rainha das LANs. E a internet? Que é gigantesca e precisa ser super resistente. Que mapa ela usa? Não pode ser estrela, né? Senão teria um switch gigante para o mundo todo. Ah, não, seria impossível. A internet, em sua estrutura de grande escala, funciona com base no princípio da topologia em malha. Malha. Tipo uma rede de pesca? Exatamente, essa é a ideia. Não significa que todo computador do mundo está ligado diretamente a todos os outros e isso seria fisicamente inviável e caríssimo. Mas significa que entre os principais roteadores que formam a espinha dorsal da internet, existem múltiplos caminhos possíveis para os dados viajarem entre dois pontos quaisquer. Ah, tipo ter várias ruas e avenidas alternativas para chegar no mesmo lugar. Perfeito. Se um caminho principal falha, por exemplo, um cabo submarino de fibra ótica que liga continentes se rompe. Acontece isso. Acontece. Tubarão morde, âncora de navio arrasta. Mas aí, o tráfego pode ser redirecionado automaticamente por outras rotas alternativas que também conectam aqueles pontos. Essa redundância, essa multiplicidade de caminhos é o que dá a resiliência, a capacidade da internet de continuar funcionando mesmo com falhas pontuais. Que legal! Então, topologia em estrela no nosso bairro, a LAN, gerenciada pelo switch, e uma grande malha nas estradas e rodovias principais que formam a internet, garantindo que sempre tem um caminho. Faz muito sentido. Exato. Cada topologia tem seu lugar e sua função. E falando em tamanho, você já mencionou LAN, WAN. As redes têm escalas diferentes, né? Não é tudo igual. Não mesmo. A gente pode classificar as redes pelo escopo geográfico que elas cobrem. A menorzinha de todas é a PAN, Personal Area Network. PAN, pessoal. Isso. É a nossa bolha pessoal de conexão, cobrindo poucos metros. Pensa no seu celular conectado ao fone de ouvido Bluetooth ou ao smartwatch. Isso é uma PAN. Ah, conexão bem curtinha. Bem curta, baixo consumo de energia. Subindo um pouco, temos a LAN, Local Area Network. Que a gente já falou bastante. A rede de casa, do escritório, da escola. Exatamente. Cobre um prédio, um conjunto de prédios próximos. Depois da LAN, podemos ter a MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitana, da cidade. Isso. Uma MAN interliga várias LANs dentro de uma área metropolitana. Uma cidade inteira, por exemplo. A rede de fibra ótica que um provedor instala numa cidade para conectar seus clientes pode ser considerado uma MAN. Legal. E maior que a cidade. Maior que a MAN, temos a WAN, Wide Area Network. Wide, ampla. Exato, rede de longa distância.
Uma WAN cobre áreas geográficas extensas como um estado, um país ou até continentes. Ela interconecta várias LANs e MANs distantes. As redes das grandes operadoras de telecomunicações são WANs. E a maior WAN de todas, que conecta o mundo inteiro, É a própria internet. é a própria internet, a rede das redes. Tem mais alguma sigla de tamanho? Ou são essas? PAN, LAN, MAN, WAN. Tem algumas outras mais específicas. Por exemplo, a CAN, Campus Area Network, que é meio que um intermediário entre LAN e MAN, cobrindo um campus universitário ou um complexo industrial. E tem uma bem diferente que eu vi no material, a SAN. O que é isso? Não parece ser sobre tamanho geográfico. Bem observado. A SAN, Storage Area Network, é um tipo especial de rede geralmente encontrada dentro de data centers. Ela não é definida pela geografia, mas pelo propósito. E qual o propósito? Armazenamento, storage. Exatamente. É uma rede separada, de altíssima velocidade, geralmente usando fibra óptica, dedicada exclusivamente a conectar servidores a grandes sistemas de armazenamento de dados como conjuntos de discos, disk arrays. Para que precisa de uma rede só para isso? Porque permite que vários servidores acessem esses grandes volumes de dados de forma muito rápida e eficiente, como se os discos estivessem conectados localmente a cada um deles, mas de forma compartilhada. É crucial para aplicações que precisam de acesso rápido a muitos dados, como bancos de dados grandes ou virtualização. É diferente de um NAS, Network Attached Storage. NAS eu já ouvi falar, aquele disquinho de rede que a gente põe em casa. Isso. O NAS compartilha arquivos pela rede local comum, LAN. A SAN compartilha o acesso aos blocos do disco no nível mais baixo, numa rede dedicada e muito mais rápida. É mais complexo e caro, voltado para ambientes corporativos de grande porte. Entendi a diferença. SAN é coisa de data center, para acesso super rápido ao disco bruto. NAS é para compartilhar pasta na rede de casa ou do escritório. Perfeita distinção. Então, recapitulando os tamanhos. Da minha PAN, com fone de ouvido, passo pela LAN de casa, que se conecta à MAN ou WAN do meu provedor de internet, que por sua vez faz parte da WAN gigantesca que é a internet global. É tipo uma escadinha de redes interligadas. Exatamente essa imagem, essa estrutura hierárquica e a capacidade de interconexão entre diferentes escopos e tecnologias. Bluetooth na PAN, Wi-Fi e cabo Ethernet na LAN, fibra ótica nas MANs e WANs, é o que torna a comunicação global que temos hoje possível. É uma engenharia impressionante. Impressionante mesmo. E já que você falou em Wi-Fi de novo, chegou a hora da gente falar da mágica. A conexão sem fio. Que conveniência, né? Mas como funciona o tal do Wi-Fi? De onde vem o sinal? Wi-Fi, que na verdade é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance para tecnologias baseadas no padrão IPEE 802.11, usa ondas de rádio para transmitir dados. É como uma estação de rádio e um receptor, só que bidirecional e para dados de computador. Ondas de rádio? Isso, basicamente, temos o access point, que geralmente é o nosso roteador Wi-Fi doméstico, a antena que transmite e recebe o sinal, e os clientes que são nossos celulares, notebooks, TVs, qualquer aparelho que se conecta à rede sem fio. E aquele nome que aparece na lista de redes para a gente conectar? Casa Wi-Fi, visitantes... Esse nome é o SSID, Service Set Identifier. É o identificador público da rede sem fio para a gente poder encontrá-la e se conectar a ela. Certo. AP Cliente SSD. Mas a pergunta que não quer calar. Por que às vezes o sinal é ótimo aqui do lado do roteador, mas lá no quarto dos fundos é péssimo, quase não pega? E tem essa história de rede 2.4, rede 5, agora até 6 GHz, o que muda? Ótima pergunta. Essa é a dúvida de muita gente. O Wi-Fi opera em diferentes faixas de frequência de rádio, como se fossem diferentes estradas disponíveis. As mais comuns são 2.4 GHz e 5 GHz. Qual a diferença entre elas? A de 2.4 GHz tem um alcance maior. As ondas conseguem atravessar paredes e obstáculos com mais facilidade. Porém, essa faixa é mais congestionada. Muitos outros aparelhos usam 2.4 GHz. Telefones sem fio antigos, micro-ondas, Bluetooth, redes Wi-Fi dos vizinhos, o que causa muita interferência e deixa a velocidade mais lenta.
É como uma estrada mais antiga, cheia de trânsito e buracos. Ah, por isso às vezes a internet fica lenta mesmo estando perto? Pode ser interferência. Pode ser um dos motivos, sim. Já a faixa de 5 GHz oferece muito mais pistas, canais e sofre bem menos interferência. Por isso, consegue entregar velocidades muito maiores. A desvantagem é que o alcance é menor e o sinal tem mais dificuldade para atravessar paredes e objetos sólidos. É como uma rodovia expressa, super rápida, mas que não chega em todo lugar. E agora tem a de 6 GHz também. Sim, a faixa de 6 GHz é usada pelo padrão mais recente, o Wi-Fi 6E, e futuros. Ela é ainda mais ampla que a de 5 GHz, com muitos canais livres e praticamente sem interferência hoje. Oferece velocidades altíssimas, mas Sempre tem um mas. o alcance é ainda menor que o de 5 GHz e só funciona se tanto o roteador quanto o dispositivo cliente, celular, notebook, forem compatíveis com o Wi-Fi 6E, ainda uma tecnologia mais nova e cara. Ah, então é por isso que às vezes o celular mostra duas redes com nomes parecidos, tipo Minha Rede e Minha Rede 5G ou Minha Rede 6G. O roteador está oferecendo as duas opções? Exatamente. Roteadores modernos dual band ou tri-band transmitem nessas diferentes frequências simultaneamente. A regra geral é: se você está perto do roteador e seu aparelho é compatível, conecte-se na rede de 5 GHz ou 6 GHz se tiver, para obter a melhor velocidade, ideal para streaming, jogos, downloads pesados. E se eu estiver longe, no quarto? Se o sinal de 5 GHz ficar fraco ou instável lá longe, aí a rede de 2.4 GHz pode ser a única opção viável, mesmo sendo mais lenta. Ela tem mais chance de chegar até lá. Alguns roteadores mais inteligentes até tentam direcionar os dispositivos para melhor banda automaticamente. Que interessante. Saber disso já ajuda a escolher a rede certa na lista. Agora, outra coisa crucial: segurança. O sinal está voando pelo ar, literalmente. Qualquer pessoa com celular pode tentar entrar na minha rede. Como proteger isso? Esse é um ponto absolutamente fundamental. Como o sinal está no ar, potencialmente acessível a qualquer um no alcance, a segurança da rede Wi-Fi não pode ser negligenciada. É essencial proteger sua rede com uma senha forte, bem forte mesmo. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou senha. Pelo amor de Deus, não. Uma senha longa com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. E tão importante quanto a senha é usar o protocolo de segurança mais recente que seu roteador e dispositivo suportarem. Protocolo de segurança? Tipo WPA, WA? Isso. O ideal hoje é usar o WPA3. Ele é o mais seguro atualmente. Se o seu roteador ou algum dispositivo mais antigo não suportar WPA3, a segunda melhor opção é o WPA2, obrigatoriamente com criptografia AES, também chamada de CCMP. Fuja desesperadamente de WEP ou WPA, o primeiro sem número, são protocolos antigos e comprovadamente muito vulneráveis, fáceis de quebrar. WEP é porta de papelão, então. Exatamente. Qualquer um passa, WPA3 ou, no mínimo, WPA2 com AES. E outra dica de segurança é desativar o WPS, Wi-Fi Protected Setup, aquele botãozinho para conectar sem digitar senha, pois ele também tem vulnerabilidades conhecidas. E se você recebe muitas visitas, criar uma rede separada para convidados é uma excelente prática. Rede de convidado. Boa ideia. Assim eles não acessam meus arquivos e dispositivos na rede principal. Perfeito. Isola os visitantes. Anotado. WPA3 ou WPA2 AES, senha forte, WPS desligado e rede de convidado. E para ter sinal bom na casa toda? Às vezes não chega lá no fundo de jeito nenhum. O que fazer? Repetidor. O primeiro passo é tentar posicionar bem o roteador principal. O ideal é um local o mais central possível da área que você quer cobrir e, de preferência, num lugar um pouco elevado, não no chão ou dentro de um armário metálico. Evite colocá-lo perto de grandes objetos de metal ou aparelhos que causem interferência, como micro-ondas. Central e no alto, longe de metal. Faz sentido. Mas se mesmo assim não chegar, a casa é grande, tem muita parede... Se a área for muito grande ou tiver muitas barreiras, aí sim você vai precisar de soluções para estender a cobertura.
Uma opção são os repetidores de sinal Wi-Fi. Eles captam o sinal existente e o retransmitem. São baratos e fáceis de configurar, mas O mais de novo. eles geralmente cortam a velocidade da rede pela metade ou mais porque precisam usar parte da banda para se comunicar de volta com o roteador principal e podem criar uma experiência de conexão meio instável ao passar de uma área para outra. Então, qual a solução melhor para casa grande? Para uma cobertura mais uniforme e com melhor desempenho em áreas maiores, a solução mais recomendada hoje são os sistemas Wi-Fi Mesh. Mesh. A malha de novo. A mesma ideia. Um sistema Mesh consiste em um roteador principal e um ou mais nós ou satélites que você espalha pela casa. Eles trabalham juntos de forma inteligente, criando uma única rede Wi-Fi grande e coesa. Seu dispositivo conecta automaticamente no ponto com o melhor sinal enquanto você se move pela casa, sem perda de conexão e com desempenho muito melhor que o de um repetidor simples. Ah, isso parece bem mais moderno. Mais caro também, imagino. Geralmente é um investimento um pouco maior que um repetidor sim, mas para quem precisa de boa cobertura e velocidade em toda a casa, a diferença na qualidade da experiência costuma valer muito a pena. Legal. Mesh para casas grandes, repetidor como quebra-galho. Anotado. Certo. E para tudo isso funcionar, seja com fio ou sem fio, a gente precisa das peças físicas, né? O hardware da rede. Quais são os principais? Sim, o hardware é a base de tudo. Nas redes com fio, como a gente já falou, o switch é o equipamento central da topologia estrela na LAN. Ele tem várias portas, onde você conecta os computadores, impressoras, etc., e ele direciona o tráfego de forma inteligente apenas para a porta de destino correta, evitando colisões e congestionamentos que existiam nas topologias antigas como barramento. O switch é o distribuidor inteligente da LAN? Perfeito. Já o roteador é o equipamento que conecta redes diferentes. O mais comum para a gente é o roteador doméstico, que conecta a nossa LAN, com seus switches e dispositivos, à WAN da internet. Ele funciona como a alfândega ou o agente de trânsito, olhando o endereço IP de destino de cada pacote e escolhendo a melhor rota para ele seguir para fora da nossa rede. Roteador conecta redes diferentes. Switch conecta dispositivos na mesma rede. Entendi. Exato. E claro, temos os meios físicos de transmissão, os cabos. O mais comum em LANs ainda é o cabo UTP Unshielded Twisted Pair, aquele cabo azul, cinza, amarelo com conector RJ45 na ponta. Ele usa pares de fios de cobre trançados para reduzir interferência. Existem categorias diferentes, CAT5, E, CAT6, CAT6A, que suportam velocidades maiores. O famoso cabo de rede. A rua asfaltada do bairro digital. Boa analogia. E para altíssimas velocidades e longas distâncias, especialmente na infraestrutura da internet, WANs, MANs, SANs, e até chegando em algumas casas hoje em dia, temos a fibra ótica. Ah, fibra. Todo mundo quer fibra. Com razão. A fibra ótica transmite dados usando pulsos de luz através de finíssimos filamentos de vidro ou plástico. Ela é imune à interferência eletromagnética e alcança velocidades e distâncias muito maiores que os cabos de cobre. É a rodovia de alta velocidade que sustenta a internet moderna. UTP para rede local, fibra para velocidade e distância. Beleza. Agora, uma última coisa importante. O que garante que um switch da marca A consiga conversar com um computador da marca B, que usa um cabo da marca C e se conecta num roteador da marca D? Como essa salada de frutas funciona junta? Excelente ponto. O que garante essa interoperabilidade toda são os padrões de rede. Padrões, regras. Exatamente. São conjuntos de regras e especificações técnicas, definidas por organizações internacionais, como o IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Esses padrões garantem que equipamentos de diferentes fabricantes consigam falar a mesma língua e funcionar juntos. Quais os padrões mais importantes que a gente usa? Para redes cabeadas, UTP e fibra, o padrão fundamental é o Ethernet, definido pela família de normas IEEE 802.3. Ele especifica tudo, desde o tipo de cabo e conector até como os dados são formatados e transmitidos. Existem várias versões do Ethernet, para diferentes velocidades.
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, etc. Mas todas seguem essa base comum. É a gramática e o dicionário das redes com fio. Ethernet para cabo. E para o sem fio? Para a rede sem fio, o padrão dominante é o Wi-Fi, definido pela família de normas IEEE 802.11. Assim como o Ethernet, ele tem várias versões, 802.11a, B, G, N, AC, AX, que é o Wi-Fi 6E, cada uma trazendo melhorias de velocidade, alcance ou eficiência. Mas todas garantem uma compatibilidade básica para que um celular Wi-Fi 6 consiga se conectar a um roteador Wi-Fi 5, por exemplo, embora na velocidade mais baixa suportada por ambos. É o padrão que permite a mágica do Wi-Fi funcionar entre marcas diferentes. E tem outros padrões para coisas mais curtas? Tipo fone Bluetooth? Sim. Para conexões de curtíssima distância e baixo consumo de energia, como fones de ouvido, mouse sem fio, teclados, o padrão principal é o Bluetooth, definido pela norma IEEE 802.15.1. Ele opera na mesma faixa de 2.4 GHz do Wi-Fi, mas usa uma tecnologia diferente, otimizada para conectar dispositivos próximos, gastando pouca bateria. É a conversa baixinho entre aparelhos perto um do outro. E rádio e TV também são redes. Rádio e TV usam tecnologias de radiodifusão, que também seguem padrões específicos, AM, FM, DVB e SDBT para o sinal digital. É uma forma de comunicação em rede, mas geralmente unidirecional, broadcast, do transmissor para muitos receptores passivos. É um megafone na praça, como você disse antes. Ufa! Que viagem! Da ideia inicial da cidade digital, passando pelo CEP, IP, a lista telefônica, DNS, o porteiro gateway, as arquiteturas cliente-servidor e P2P, os mapas, topologias, barramento, anel, estrela, malha, os tamanhos PAN, LAN, MAN, WAN, SAN, a mágica e os segredos do Wi-Fi, as peças, switch, roteador, cabos UTP e fibra e as regras do jogo, padrões Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. Foi uma viagem e tanto por dentro das redes de computadores. Foi mesmo. Cobrimos bastante terreno. Então, resumindo a ópera, por trás de cada clique que a gente dá, cada mensagem no Zap, cada filme que carrega na TV, tem todo um sistema complexo pra caramba, invisível para a maioria de nós, cheio de regras, equipamentos e protocolos, trabalhando sem parar para essa informação ir e vir pelo mundo. Não é pouca coisa. De forma alguma. E o fascinante é como tudo isso, na maior parte do tempo, funciona de maneira relativamente transparente para nós, usuários finais. A gente simplesmente usa. Mas ter essa noção básica, mesmo sem precisar ser um especialista em redes, nos dá um olhar mais crítico e informado sobre essa tecnologia que permeia todas as nossas vidas hoje. Verdade. A gente passa a valorizar mais, né? Toda essa infraestrutura que está por trás. Exatamente. Valorizamos mais a infraestrutura, entendemos um pouco melhor por que às vezes as coisas falham e talvez até consigamos resolver um probleminha ou outro na nossa própria rede doméstica ou do trabalho. Conhecimento é poder, mesmo que seja só para entender por que o raio do Wi-Fi tá lento hoje. Com certeza. E falando em entender, fica aí então uma coisinha pra gente matutar depois para pensar em casa. Manda lá. A gente entendeu um pouco melhor agora como nossos dados passeiam por essas ruas e avenidas digitais, como tudo se organiza. Mas e agora com a chegada de bilhões, talvez trilhões, de novos moradores nessa cidade digital, a tal da internet das coisas, IoT, com tudo conectado, de lâmpada e tomada até tênis e coleira de cachorro. Como será que esse trânsito vai ficar? Boa pergunta. É um desafio gigantesco. Será que as avenidas atuais, os protocolos que a gente usa hoje, vão dar conta do recado? Que novas tecnologias ou regras de trânsito super inteligentes vão ter que inventar para organizar essa multidão toda querendo falar ao mesmo tempo sem criar um congestionamento digital monstro? Como vai ser essa cidade do futuro? É a pergunta de $1 trilhão, talvez literalmente. Vai exigir muita inovação em protocolos, em gerenciamento de espectro, em segurança. Fica aí a pulga atrás da orelha para a gente continuar pensando sobre isso, quem sabe num próximo papo. Quem sabe? É um ótimo gancho.
Então é isso, pessoal. Valeu pela companhia nessa viagem pelas redes. Até a próxima!